Impressionante, o Vicente estava contando pra gente, ele também foi lá, ficou um tempão, como as pessoas de lá que estão passando por isso estão muito mais otimistas que os voluntários. Ah, não, sim. Como estão sendo muito mais fortes. Não, e eu vou te dizer mais, porque primeiro pela questão óbvia, o segundo ontem eu encontrei alguns dos voluntários com quem eu estive lá. E acho que eu não comentei isso com você, Bi, mas eu comentei isso. Eu fui falar oi para eles e eu senti todos eles um pouquinho desvairados, porque eles acabaram de chegar. Eu cheguei faz umas 2 semanas. E quando eu cheguei, eu também fiquei uns 2, 3 dias assim, sabe, meio perdido. Aérea, né? Porque para mim ficou muito uma coisa assim, sabe quando o soldado volta da guerra? O soldado americano, que você vê que ele... Porque a gente tem mais registros disso, né? Tá vendo como os registros são importantes? E você vê que o olho dele não foca direito e ele tá num outro plano, ele tá numa outra... Porque ele tá ainda naquela situação que foi tão impactante, tão intensa. Os voluntários que eu vi voltarem de lá, assim como eles, a gente fica perdido por uns tempos, assim. Porque é tão intenso lá, e é tão trabalhoso, e é tão volumoso, que quando você volta para cá é muito difícil você simplesmente falar, não, ok, agora voltei, agora minha preocupação é de lavar roupa, deixa eu fazer não sei o quê, deixa... E a galera de lá viveu isso lá do começo ao fim e ainda está. Entendeu? Então, eles viram acontecer. Eu acho possível, eu acho bem provável que eles estejam mais tranquilos do que quem caiu lá sem precisar estar lá. Que é aquela força que surge na hora que precisa. Exato. E eles ainda estão passando pela tempestade. Depois que a gente vai ver os efeitos físicos e psicológicos. A gente não está nem próximo do começo da caca toda que ainda vai. Você que vai para lá, você vai para onde especificamente? Eu fico em Porto Alegre, mas aí a gente vai de carro para Lajeado, para Cruzeiro do Sul, para Canoas, para São Leopoldo. Tem umas 8, 10 cidades que eu fiquei indo ali em volta. Que fase que tá agora? Já tá na limpeza? O que está sendo construído lá? Olha que doido. Isso foi uma coisa que eu só entendi lá. Quando eu cheguei lá, a água estava bem alta ainda. Ficou todos os dias que eu estava lá. Então, Porto Alegre, principalmente, a saída ali para Canoas, onde passa ali no estádio, tudo alagado. Inclusive, a galera dali protestando na estrada, porque ninguém tinha feito nada ainda e tal. E quando eu ouvia sobre, olha, não foram abertas, não foram ligadas as bombas, não foram abertas as barragens para que a água saia. Quando eu ouvia isso, e eu ouvia a galera dizendo em especulação, né? Ah, porque eles não querem que veja isso, eles não querem que veja aquilo, por que eles não abriram? E obviamente, eu não tracei uma opinião sobre isso, porque... Para mim, a essa altura, eu sei melhor que normalmente não é o que está todo mundo falando, deve ter algum motivo. E aí eu fui para Cruzeiro do Sul. E em Cruzeiro do Sul, eu vi um negócio que eu falei, puta, eu não sabia disso. Lá em Cruzeiro do Sul, a água levou um dia e meio para subir. Então, em casas de 2 andares, ela subiu até o telhado, sendo que o tanto de lama, entre água e lama, ficou um tanto só assim. Em 3 dias ela desceu. Desculpa, não entendi. Era lama até... Água até o teto. E a lama faltando um tanto assim para chegar no teto. Então, lama em tudo. Ela subiu em um dia e meio. Em 3 dias, já que não tem barragens, já que não depende de bombas, porque ali está o rio, em 3 dias ela foi embora, porque não tem nada que segure. Levou a fundação de tudo. Da cidade. Levou a fundação das casas. O alicerce. Sim. Então, aí eu falei, nossa, eu não sabia de verdade. Não é uma coisa tão simples necessariamente. Só deixa embora. Só deixa embora. Liga os negócios e deixa a água embora. A correnteza é uma coisa absurdamente forte. E lá, enquanto eu estava lá, eu gravei um vídeo ainda sobre isso. Eu estava filmando o chão e eu peguei uma pedra o dobro dessa xícara. E falei, gente, imagina o peso dessa pedra aqui. Falei, imagina a força que precisa ter água para levar essa pedra aqui. E aí eu joguei a câmera para uma casa. Eu falei, agora imagina que levou aquela casa. Então, essa coisa toda da água ir embora, aí é que vai começar, não é pela sujeira apenas. É porque eu não sei como é que vai ficar a estrutura dessas casas. A estrutura da cidade inteira, A estrutura da cidade inteira, o solo mudou. A coisa toda está diferente. O Vicente falou. Eu estava conversando com o Carpinejar e ele falou que tem cidades que vão ter que ser em outros lugares, que não dá mais pra... Eu duvido que a maioria delas fique onde está, viu? Exato. Porque não dá pra... Não tem para onde voltar, não tem o que voltar. E são esses lugares, né? Onde a fundação simplesmente não existe, não tem mais. Não tem mais um endereço, não tem um CEP, não tem. E onde essas pessoas estão? Então, nessa cidade, por exemplo, ali, Lajeado, Cruzeiro do Sul, todos os lugares que eu fui não eram lugares carentes. Isso foi muito interessante para mim também de ver. Porque ali em Canoas e ali em Porto Alegre eram pessoas carentes. A gente está falando com pessoas que já moravam à deriva, já estavam à deriva. Tanto que eu até conversei isso com uma moça e ainda perguntei para ela. Você já tá? Ela falou assim, gente, sempre esteve, moravam em casa de madeira, aqui no canto da rodovia. Sempre estiveram mal. Estão pior, mas sempre estiveram mal. Agora, onde eu fui lá ver, era uma galera tipo eu e você. É uma galera que está segura, trabalha muito,
E por isso tem uma certa estabilidade. E é aquela pessoa, e muita casa de muito velhinho, que trabalhou muito bem a vida inteira e que tem dinheiro. Pra galera de fora, eles têm dinheiro. Então, o cara até é dono de uma padaria, dono de uma gráfica, um produtor de eventos. É a casa dessas pessoas e o escritório dessas pessoas que acabou. Essas pessoas não vão ter ninguém para ajudá-las. E não é que eu tô dizendo, ai, pobre garoto rico. Não. Esquece a parte da emoção toda envolvida na coisa. Só pensa o seguinte, ele está começando de um lugar que ele se preparou, que ele nunca esperou, que ele não estava ciente de que existia mais. A pessoa que estava mal, ela já sabe que aquilo é assim. Puta, que pena que ficou mais difícil ainda. E nós vamos lá para ajudar ela primeiro, não há dúvida. Mas ela já estava ciente de que a coisa é difícil. Ali nós estamos falando de uma galera que baixou a guarda há 10 anos. Porque já estava tudo bem. Então, eu visitei... Pelo menos 10 anos. Há pelo menos 10 anos. Então, depois eu quero mostrar os vídeos para vocês, mas são casas que você olha, mesmo que elas estejam destruídas, e você fala, essa casa aqui era muito boa. E aí, desses lugares que eu fui, que foi que me marcou tanto, que eu conversei com esse moço que estava lá, ele falou, olha, aqui é a casa dos meus avós. Uma casa de 2 andares que era muito linda. No andar de baixo funcionava o restaurante da 3ª geração já, assumindo o restaurante. Num balneário, a coisa mais linda, tudo verde e tal. E ele falou, aqui é a casa para onde eu voltava. Ele mora no Rio e toda vez ele voltava para lá e eu imaginava passar os meus últimos dias aqui, como os meus avós estavam fazendo. Então, onde eles estão? Essas pessoas têm para onde ir, ainda que seja um transtorno. A classe média acima tem para onde ir, ainda que seja um transtorno. Vai para casa de um amigo, vai para casa de um conhecido, vai para casa de um parente. Vai para outro estado. Vai para outro estado. Os problemas deles vão ser outros. Não é necessariamente não ter onde morar. Vai ser como que eles começam a trabalhar de novo, né? Da onde começam, o que vão fazer. Esses são. Então, a galera que tem para onde, todo mundo que tem para onde ir foi. Porque os abrigos não são nada fáceis. Não sei se vocês já leram ou já assistiram, tem um filme do Ensaio sobre a Cegueira. O livro é do Saramago, é fantástico. E quem não viu esse filme deve ver. Eles retratam ali uma coisa que a gente viu acontecendo lá, que é como é a situação humana pós-tragédia. Então, no Ensaio sobre a Cegueira, uma praga atinge todo mundo e fica todo mundo cego, exceto uma moça. E aí o filme todo, a história toda se dá a partir do fato dela ser a única que enxerga no meio de todo mundo cego. Todo mundo cego precisa começar a se organizar de alguma forma. Eles começam a se organizar de alguma forma, ainda que durante essa tragédia. Assim como lá. Tá todo mundo sem casa, eles precisam se organizar de alguma forma, eles começam a se organizar de alguma forma. Então os voluntários vão lá, montam um abrigo, a prefeitura vai lá, faz um abrigo aqui, e assim vai. Acontece que pós isso, começa então a organização natural humana deles. Então eu estive em abrigo que tem 600, 700 pessoas, e que ali dentro eles já começaram a se organizar, se é que você me entende. Porque não são só pessoas boas. Então, eu lembro que na época eu falei eu tinha acabado de passar entendeu o que eu tô dizendo? Claro. Eu tinha acabado de passar 2, 3 semanas antes, eu tinha ficado um final de semana com 6, 8 amigos, a gente ficou numa casa. Nós somos 6, 8 amigos que se amam, se adoram, e fomos ficar numa casa por um final de semana. E eu comentei com eles, eu falei, imagina se essa casa não tivesse paredes, fosse só uma salona. Nós que nos amamos, somos muito educados, queremos o bem um do outro. Já ia azedar. Em 3, 4 dias, sem tragédia, sem nenhum estresse de tragédia. Com prazo pra ir embora. Com prazo pra ir embora. Já ia azedar. E podendo pedir um delivery. Exatamente, com tipo gente assim, pra ajudar a gente a limpar. A gente tem toda a facilidade toda aqui. A estrutura já ia dar merda. Ia. Já ia dar merda. Agora você imagina, você com mais 500, 600 pessoas que você não conhece, não tem parede, tá todo mundo num clima pós-tragédia. Então, quem tinha uma inclinação a ser ruim, tá pior. Você não pode dormir com os 2 olhos fechados, então você dorme com o olho fechado e o outro aberto, porque tuas crianças estão ali, porque você tá ali. E aí eu achei interessante, bonito de ver a tentativa das pessoas de tentar remediar isso de alguma forma. Então, quando veio a ideia, olha, fazer uns abrigos só para mulheres e tal. E aí um monte de gente disse, pô, mas por que não? Cara, estando lá, eu entendi. O cara não vai deixar a mulher dele com as crianças ali, ele não sabe o que vai acontecer. Total. A gente, sabe, em lugares que a gente foi ali na beira da estrada, onde eu conheci algumas famílias, e uma delas que a gente conseguiu tirar de lá, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o pai da família ali do lado e falar como é que tá para defender as meninas aí. E ele falou, tá bem complicado. Então, tudo isso está acontecendo lá agora, e tudo isso não está nem perto. Isso que é a coisa da resolução, que não está perto de vir. Porque eles tiraram as pessoas de uma forma mal organizada e colocaram elas de uma forma muito pior,
Só que sob o estresse da tragédia. Sim, ainda com medo e em estado de alerta o tempo todo. Porque é como Terrível. se fosse um retrato da sociedade com uma cerca muito menor ali. Exatamente. Numa situação muito Numa pior. situação muito pior. É uma judiação. É. Eu falo... Eu não cheguei a assistir até o fim The Walking Dead, mas quando eu comentava parecido. que eu tava assistindo, e alguém falava assim, não gosto de zumbi. Eu falava, a série não é sobre zumbi. Uhum. Tem você vai ver zumbi lá. Você pode ignorar o zumbi. Você pode tratar o zumbi como qualquer outro problema social. Podia ser um bicho. Podia ser uma doença, podia ser uma tragédia, podia ser qualquer coisa. É sobre as inclinações humanas após a tragédia, é isso. Quem você é só pela moral. Quando a lei não existe. quando a lei não existe, quando não tem polícia perto, quando não tem que responder nada. Quem é? Quem são as pessoas à sua volta? Até onde a pessoa não mata, não estupra, não rouba, porque tem medo. E só porque ela não faria aquilo mesmo. Então, é sobre isso que é a série. Eu falava isso pra todo mundo. E é isso. É tipo assim, quem são as pessoas quando elas não estão respondendo legal? E não que não estejam, né? Porque a gente ainda vive sob essa ótica da sociedade. Mas estão numa situação alheia, né? Porque estão ali quase sem vigilância, quase sem, enfim... E essa deveria ser, para mim, uma mensagem que a gente já tinha que ter claro. Porque se tem uma coisa que a gente aprende desde o momento em que a gente consegue raciocinar, é que a vida é sobre sofrimento. Pequenos, médios ou grandes. Então, quando criança, a gente tem sofrimentos pequenos. Eu quero isso, não posso ter. Eu quero ficar acordado, preciso dormir. Daí, quando adolescente, a gente tem sofrimentos. Eu gostaria de ser popular na escola e aí, na verdade, falam que eu tenho nariz grande. Aí, depois, quando a gente vai ficando mais adulto, os sofrimentos começam a ficar um pouco mais importantes. Então, isso, lógico, falando numa situação normal, fora de trauma. Mas então começa uma coisa tipo, olha, eu preciso escolher o que eu vou fazer na minha vida e, na verdade, eu não sei o que quero fazer. E aí, depois, o sofrimento vem de um relacionamento que você, pô, não sei se eu caso ou se eu compro a bicicleta. Aí, casou, você tem mais um sofrimento. E a gente foi moldando a vida ao longo da vida em termos de sofrimentos, tanto aqueles da alma, quanto aqueles de escolha, quanto aqueles que acontecem naturalmente. Porque, infelizmente, todo mundo passa um trauma de alguma forma. A pessoa passa por um abuso, a pessoa passa por uma situação de crime, um roubo, ou ela passa por uma decepção muito grande. Alguém que ama. Em todo momento, se tem uma coisa que a gente sabe, é que pegar uma situação trágica dessa, de sofrimento, que é praticamente a base da vida, e tornar ela pior, sem tentar ser um tipo de herói ali no meio, é pior ainda. Então, quando não tem a lei, quando só vale a moral, eu fiquei impactada de ver que isso não é óbvio para todo mundo. Que é, mas olha, por que ajudar? Porque senão vai ficar muito pior. E você viveu em sofrimento a vida inteira, você sabe disso. Então, quando você chega no final do dia na sua casa, extremamente cansado, depois de trabalhar o dia inteiro, estressado, e sua casa tá um lixo, aquilo é pior do que se você chegar e a casa estiver pelo menos arrumada. É isso que eu vi acontecer lá. A gente tá vendo um dia complicado, um dia de estresse, um dia... E você tá chegando em casa e a casa tá terrível e você ainda tá tirando a tua jaqueta e jogando pra cima. Como se isso fosse uma coisa tipo, não, já tô numa situação difícil, então eu não vou parar pra arrumar agora. Não é uma coisa que você faz um para não fazer o outro. É que você faz um para que o outro seja um pouquinho menos insuportável. Sim.